a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês, quando a Leila me chamou para pregar hoje, me fez o convite, ela falou assim que se eu tinha uma palavra. E sim, eu tinha uma palavra, mas era uma palavra que estava me moendo, me quebrando, uma palavra assim muito pessoal, muito interna, daquilo que Deus estava fazendo no meu íntimo ali, no meu secreto. E eu, meu Deus, será que é isso que eu tenho para compartilhar? E eu não tinha outra, eu orei, eu busquei, e realmente era isso que Deus tinha para falar. Então eu espero transbordar um pouquinho em vocês, e essa palavra que eu vou trazer é algo que Deus está tratando no meu coração, né? Algo que Deus está curando algumas coisas no meu coração. Então eu espero que o meu bagaço, né? Eu sempre falo que o meu bagaço seja suco, que transforme, Deus possa tirar suco, que das minhas feridas realmente possa sair cura, né? E que realmente Deus possa falar com você, né? Que você esteja com o coração aberto. E para explicar o contexto para vocês dessa palavra, há mais ou menos 1 mês e meio depois de um discipulado com a Lê comentou que ela estava fazendo um jejum de doces e tudo mais. E eu falei, mano, muito tempo, né? Ficar sem açúcar todo esse tempo, assim, eu fiquei meio, uau, né? Não sei se eu consigo. Mas beleza, deixa ela lá fazer, legal, bacana, mas só que não. E daí eu estava em um culto no domingo e, de repente, o Espírito Santo começou a me incomodar e a falar comigo que ele me levaria a alguns processos, que ele me levaria a alguns alinhamentos. E que, para isso, eu precisaria abrir mão de algumas coisas por um tempo, que até o retiro, né? Eu estava buscando, quando eu orei isso, eu estava pedindo para Deus que eu queria mais dele. Então, Deus falou, se você quer mais de mim, então entregue mais de você. Eu falei, uau, beleza. E daí, nesse processo, uma das coisas que Deus me pediu para me tirar foi justamente o quê? O doce. Eu falei, não, só que não, Deus é coisa da minha cabeça. E mais algumas coisas que Deus me pediu para me tirar. E eu falei, sim, ok, Espírito Santo, eu não preciso tirar isso, porque eu não sou dependente disso. Eu não preciso disso. E realmente eu fui bem resistente, assim, dura com o Espírito Santo, falando, não, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu não preciso disso, essas coisas, elas não tomam meu coração de Deus, não tenho porquê eu fazer esse jejum, né, não seria um jejum, né, seria um propósito ali com Deus. E depois ali de muito resistir, eu falei, beleza, eu vou fazer, né? Já que o Espírito Santo está mandando, ele sabe o que faz. E eu comecei a fazer. E na primeira semana, beleza, fluiu, de boa, tranquilo. Né, fazer semana de um jejum durante a semana, sem doces, tranquilo. Já na segunda semana, a coisa já não foi tão bem assim. Começou a vir os picos de estresse durante o trabalho, bate às vezes aquela ansiedade nas correrias do dia a dia, e de repente eu me vi assim, batia aquele estresse, meu Deus, cadê o doce? Não tem doce, eu preciso de doce, não tem, preciso de uma fruta, alguma coisa que tenha açúcar, e parece que aquela necessidade gritava dentro de mim, cara, eu preciso de doce. E durante os meus devocionais eu sentia Deus falando para mim, você percebe o quanto você é dependente do açúcar? E que o seu lugar de alívio não está sendo eu, está sendo sim o açúcar, está sendo o doce, você está substituindo e me colocando nesse lugar? Eu falei assim, uau Deus, mas é só doce. Mas eu estava procurando alívio no lugar onde eu não deveria procurar alívio, porque a palavra dele me garante que ele é esse lugar de alívio, é ele que eu devo lançar todas as minhas ansiedades, todo o meu coração, que eu estava procurando descanso, muitas vezes no celular. Eu preciso descansar, esparecer a minha mente, quando na verdade eu devia procurar descansar a minha mente, descansar o meu coração nele. Então eu comecei a entender o porquê que Deus tinha me levado para aquele processo. E no meio disso, Deus começou a trazer algumas verdades. A verdade é que quando a gente pede para Deus sondar o nosso coração, e essa passou a ser a minha oração. Jesus, tem coisas no meu coração que eu não estou enxergando. Tem coisas no meu coração que o meu próprio coração está sendo enganoso e me cegando. E eu quero que você realmente me mostre aonde precisa de luz, aonde eu preciso mudar, aonde você precisa me moldar. E Deus começou a trazer algumas verdades que estavam mascaradas de boas intenções, que na verdade eram lugares que Ele queria quebrar e que Ele queria tratar. E diante de todo esse contexto, eu orando, uau Deus, tá, mas como que eu vou falar de tudo isso para eles? Né? Como que eu vou exemplificar e trazer a palavra de Deus? E orando durante a semana, 2 pessoas que me vieram assim muito forte à mente, assim, e eu orei, escutei, estudei sobre elas, foi Saul e Davi.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. E normalmente quem conhece a história de Saul e Davi? Acho que a grande maioria, né? Se alguém não conhece, hashtag fica a dica, 1 Samuel, 2 Samuel, é fantástica. Se você, de repente, não gosta muito de ler, vai lá na Bíblia, lá no celular, coloca no molde lá de escutar. Gente, é sensacional. E, normalmente, a gente escuta falar muito de Davi. A gente canta, até hoje, nas nossas canções sobre Davi. As crianças se inspiram no Davi. Então, assim, em todo lugar a gente ouve falar de Davi. Mas de Saul, a gente já não escuta muito falar de Saul. E eu vou trazer para vocês o porquê que a gente hoje não escuta falar tanto de Davi. E se a gente começa a ler a história, a entender a história, a gente vê que Saul e Davi, os dois tiveram um chamado para algo que Deus queria levar eles, mas o coração deles e a intenção do coração deles foi o que definiu não só a vida deles, não só o destino deles, mas a geração deles. Hoje era para a gente escutar que era Jesus da descendência de Saul e não de Davi. Quem sabe se o posicionamento dele fosse diferente. A gente poderia ouvir, filho de Saul, tem compaixão de mim? Mas não é isso que a gente escuta, porque o posicionamento de Saul não foi um posicionamento que levou a geração dele ser lembrada como nós lembramos de Davi. E Saul, ele foi um cara que ele foi escolhido por Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel. Nele mesmo, ele se achava insignificante, se achava talvez impróprio para estar naquela posição. Mas Deus colocou ele, Deus ungiu ele como rei, usou Samuel para poder chegar até ele. E Saul, ele era um cara que ele tinha atributos de rei. Ele tinha características de rei. As pessoas olhavam para ele e falavam, olha, ele é um rei. Eu, imaginando na história ali, eu fico imaginando que ele era um cara alto, um cara grande, um cara realmente assim que tem aquela postura de rei. E apesar dele se considerar insignificante, Deus ele ungiu ele como rei. E a diferença entre Davi e Saul, quando a gente fala dos erros deles, dos pecados deles, é algo assim que se você olha para a vida de Davi, você fala assim, tá, mas ok, Davi é o homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. Mas Saul errou, diante dos nossos olhos, Saul parece que errou muito menos. Davi pisou na bola muito mais. Por que é que hoje a gente não conhece Saul? Por que não continuou a descendência, o reinado? Porque Deus ele não só firmou a descendência de Davi, mas ele firmou o reinado de Davi. As promessas que Deus faz a Davi, você fica, cara, uau! E uma das coisas que fala sobre essa diferença gritante está lá em 1 Samuel 16:7. Que muitas vezes a gente olha com os olhos humanos, sobre as escolhas. Aquele é escolhido. Eu nunca vou ser escolhido para ir pregar. Eu nunca vou ser escolhido para ser um pastor, porque eu não tenho as características. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou legal. Eu não sei falar. E, gente, não é sobre o que nós somos, e sim sobre o nosso coração entregue a Ele, porque Ele não precisa dos seus dons, Ele não precisa dos seus talentos, Ele precisa do seu coração. E lá em 1 Samuel 16:7 diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor ele não está olhando se você é bom o suficiente para Ele, se você tem talentos suficientes, mas Deus está olhando e sondando o seu coração. Daí lá em Samuel 13, foi a primeira deixa, a primeira brecha aonde Saul começou a realmente perder esse lugar, a perder realmente esse lugar que Deus tinha colocado ele. Lá em 1 Samuel 13, ele recebeu uma ordem. Quando ele foi ungido como rei, ele recebeu uma ordem de Samuel, que ele iria até a cidade de Gigal, e ele deveria permanecer durante uma guerra contra os filisteus, e ele deveria permanecer por 7 dias até Samuel chegar. E ele permaneceu por um tempo. Só que começou o quê? As pessoas estavam amedrontadas, as pessoas estavam com medo e começaram a fugir e abandonar ele lá. E ele nada, Samuel não chega. E o que ele decidiu? Vou fazer os sacrifícios a Deus eu mesmo. E ele foi lá, se apressou e fez os sacrifícios e desobedeceu.
a Deus, porque a ordem era que ele esperasse Samuel chegar e ele não esperou. A primeira concessão chegou. E ele, quando ele desobedeceu, não foi simplesmente, eu desobedeci porque... ele desobedeceu porque ele queria mostrar algo para as pessoas. Ele queria mostrar aceitação. Né? As pessoas estão fugindo. Não, eles não queriam realmente que Deus recebesse aquele sacrifício. Eu fiquei pensando, se ele queria tanto agradar a Deus, se ele realmente precisava, ele fala que ele precisava de Deus na batalha. E se ele precisava de Deus na batalha, por que ele não dobrou os joelhos dele e clamou a Deus? Deus, traga Samuel para que eu possa cumprir. Era apenas ele esperar mais um pouquinho. E logo depois Samuel chega e fala para ele, você desobedeceu a ordem do Senhor. A ordem era você esperar e você desobedeceu. E quantas vezes nós, como Saul, temos dado pequenas concessões na nossa vida, pequenas brechas, para com a cara de aparência, eu estou obedecendo. E de repente Deus falou A, e você já fala A1, A2, A3, e Deus não falou A1, A2, A3, Deus falou A. E se Deus falou, vai até tal lugar, você fica e permanece até Deus falar, se mova do lugar. E as pequenas concessões, com a aparência de tipo, não, eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo algo que é lícito, eu estou fazendo algo que é agradável. Só que Deus está sondando a intenção do seu coração. E eu não conheço o coração de Saul, mas Deus conhece, e pelo que lendo eu percebo, era que Saul o tempo todo procurava a aceitação das pessoas como rei. Ele precisa se afirmar que ele era o rei. Precisava que as pessoas olhassem, não, esse é um rei de Deus, então ele está fazendo sacrifícios. Mas a intenção dele não foi chamar Deus para a batalha com ele. A intenção foi mostrar para as pessoas que Deus estava com ele na batalha, quando ele estava em desobediência. E muitas vezes nós colocamos aparência de algo que é bom, quando na verdade o nosso coração, ele está indo para outro lugar. O nosso coração está sendo escondido de algumas coisas que na verdade são outras. E às vezes o coração ele é tão enganoso que você mesmo acredita naquilo. Você cria coisas no seu coração que você mesmo afirma aquilo, não, é isso mesmo. E é por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso interior. Porque aonde você não sabe, aonde você não conhece, Ele conhece a intenção do seu coração. E essa foi a primeira concessão de Saul. Num segundo momento, numa outra batalha, eu creio que assim foi uma segunda oportunidade que Deus deu ali para ele, como se fosse um teste da fidelidade e da obediência de Saul. E talvez a gente podia ter uma história diferente se ele tivesse se posicionado diferente aqui. Ele estava lá, recebendo uma nova ordem do Senhor, onde Samuel comunicou a ele, você vai matar o povo daquela região e você vai exterminar e destruir tudo. Não é para sobrar nada, nem pessoas, nem animais, nem despojos, nada. E ele, beleza, vou cumprir a ordem do Senhor. Foi lá e matou quase tudo. Quase, foi tipo 99%. Foi 99,9% se a gente for analisar que ele foi desobediente, ele foi 0,01. E quando chega Samuel, ele fala, cara, você desobedeceu. O rei está vivo. Você preservou Agag, e ele guarda algumas ovelhas novamente com aquela aparência de estou agradando ao Senhor. Ele deixou algumas ovelhas, coisas que ele considerava boas, e eu vou ofertar ao Senhor, eu vou fazer em sacrifício. Eu estou obedecendo, estou honrando a Deus, mas a ordem foi exterminar tudo, destruir tudo. A ordem não foi sacrificar. E é daqui que surge aquele versículo tão famoso que a gente fala, é melhor obedecer do que sacrificar. E ali ele teve uma outra oportunidade também, eu creio que de pedir perdão, de se arrepender, de realmente ter um coração contrito. E Samuel fala, cara, você pecou contra o Senhor. E ele fala assim, ok, eu pequei.
E lá em 1 Samuel 15:30 eu quero ler com vocês, porque eu fiquei impactada com a resposta dele. Porque Samuel acaba de chegar e falar para ele, cara, você pecou e Deus vai tirar o reinado das suas mãos e vai passar para outra pessoa melhor do que você e segundo o coração dele, porque você não obedeceu. Naquele momento eu cairia no chão, cairia em lágrimas, me despedaçaria todas. Falei, cara, eu acabei de perder aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Né? Talvez seria a reação de alguns de nós. E sabe o que ele fala? Eu fiquei, cara, como assim? Ele disse então, pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos meus anciãos, do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que eu adore o Senhor, teu Deus. Então, naquele momento, ele não estava preocupado em se arrepender. O que Deus estava pensando a respeito dele? Ele estava pensando assim, ok, beleza, você já falou que eu errei, entendi que eu errei, mas agora você fica quieto aí. Né, me honra diante dos meus, porque eu continuo sendo rei aqui e as pessoas precisam me admirar como rei. E mais uma vez ele estava preocupado com a aparência dele, do que as pessoas iam pensar ao respeito dele, do que as pessoas iam falar, e não de verdadeiramente se arrepender daquilo que ele tinha feito. Ele não estava preocupado com o pensamento de Deus a respeito dele. Ele estava preocupado com pessoas. E quantas vezes a gente não está bem, a gente não está legal, mas a gente precisa vir para a igreja, colocar uma roupa de crente, fazer uma cara de crente, olhar para todo mundo, eu estou bem, está tudo legal, eu sou crente mesmo, né? Fazer uma cara de adorador, lá no louvor, se derramar, entregar profecia, mas chega lá no seu quarto, só você e Deus sabe o que está acontecendo. E sabe que isso não é totalmente sincero. E, cara, Deus ele não quer isso. Deus ele não precisa disso. Algo que, falando do meu processo, teve um dia que foi assim bem punk, assim, porque eu senti, parece que Deus escancarando algumas verdades em mim, de algumas negligências que eu estava tendo na minha vida profissional, e eu falei assim, ok, Deus, isso não tá legal. E eu lembro que eu vim aqui estava tendo coordenação das mulheres, e eu lembro que a Miriane, a esposa do Gabriel, que deve estar por aqui, ela falou algo que me impactou muito. Que Deus ele não está interessado em ter um relacionamento com quem você deseja ser. Ele está interessado em ter um relacionamento com quem você é hoje. E às vezes a gente fica projetando do tipo assim, Deus, eu preciso ser aceitável a você, então eu vou vestir uma cara de perfeição, uma cara de santidade da onde não é real e vou me apresentar a você. E se eu não tiver essa cara de santidade, eu não vou. Não vou para o secreto, eu não vou falar com Deus, eu não quero falar com Deus porque eu não estou aceitável a Deus. Deixa eu te contar, você nunca vai estar aceitável a Deus. Você nunca vai ser bom o suficiente para Deus. E Deus ele não está interessado na performance, enquanto você é bom. Deus está interessado no seu coração. E Saul, ele foi se tornando um homem desobediente. Foi se tornando o cara lá que se achava insignificante, o cara que, eu penso que naquele começo ele era humilde, né? Ele falou, cara, eu ser tão insignificante, ser colocado como rei, e foi corajoso, aceitou ali os desafios que Samuel estava colocando ele, mas ele foi deixando poder. Ele foi deixando os anseios da alma dele tomar conta. Coisas que talvez eram lícitas, se tornaram ídolos no coração dele. O amor e a aceitação das pessoas. Eu preciso ter isso acima da vontade de Deus, acima do amor de Deus. E isso se tornou um ídolo no coração dele. Ele vivia de aparência, ele era arrogante com as pessoas, ele não tinha intimidade. Cara, essa parte me choca também. Porque em todo momento que ele falava para Samuel, não era assim, vamos adorar o Senhor meu Deus, o Senhor do meu povo, era o Senhor seu Deus. E muitas vezes a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus. Eu vou lá, eu vou pedir para minha líder orar, eu vou pedir para minha líder interceder por essa área da minha vida, mas, cara, você não sabe nem o que é Mateus 6,6. Você não sabe ainda o que é secreto. Cara, é muito legal, é muito top a gente receber palavras de outra pessoa, palavras de profecia, é muito da hora. Mas, cara, você receber o próprio Deus falando com você a respeito da sua vida e das coisas que Ele está fazendo em você, mano, é outra coisa. É ouvir a própria voz dEle. Eu lembro que teve um tempo que, no começo de quando a gente estava aqui nessa nova estação aqui na Alcance, quando começou o templo, estava tendo algumas conferências, e eu lembro que eu chegava nas conferências e eu via todo mundo recebendo palavra, e eu não recebia nenhum.
O Mateus passava as 10 pessoas do lado dele e ele recebia a palavra. E eu comecei a ficar brava com Deus. Deus, não tem nada para falar comigo? Você não vai falar nada para mim? Tá todo mundo do meu lado. Tinha gente girando, recebendo palavra e eu lá. Nada. Até que eu senti o Espírito Santo assim gritando dentro de mim. Eu não quero usar pessoas para falar com você. Eu quero diretamente falar com você. E eu falei, mano, então, agora está na hora de eu silenciar o meu eu. E parar de buscar por pessoas e buscar o meu próprio Deus. Buscar o meu Deus, não o Deus do outro. Não aquele Deus que, eu conheço porque a pastora fala lá no culto, tal, é legal. Não. Ter intimidade, ter um relacionamento com o meu Deus. Você pode hoje contar as suas experiências? Você tem experiências do seu secreto para poder compartilhar? Ou você só tem milagres dos outros? E é top demais a gente compartilhar aqui a vida de Saul, a vida de Davi, mas e a sua vida? Deus está escrevendo uma Bíblia através da sua vida. E o que a sua vida tem para contar? E depois de Saul, vamos falar um pouquinho de Davi. Que Davi, ele foi o homem considerado o homem escolhido segundo o coração de Deus. E a gente vê, cara, o amor que Deus tinha por Davi. Na verdade, sim, Deus amava os dois, igualmente. Porque Deus ele não tem filho preferido. Mas o amor e a correspondência de Davi, cara, ela constrange a gente. Ela constrange o nosso coração. E Davi, diferente de Saul, ele não tinha atributos de rei. Ele não era um cara que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, uau, esse vai ser um rei. Não. Fico imaginando que ele devia ser pequenininho, né? Tem algumas descrições aí de como seria Davi. Ele era moço ainda, ele era como vocês, de repente, adolescente. Então as pessoas não davam muito moral para ele. Não era um cara que tinha muito potencial. E nem mesmo o pai, eu acho que ele era um cara até assim, que nem o próprio pai dele, cara, acreditava nele. Você fala assim, meu Deus, nem o pai dele, quando ele foi para ser ungido como rei, acreditava que um dia ele podia ser rei. Nem mesmo Samuel, porque Samuel questiona Deus, tipo, tem certeza? Não tem muito cara de rei esse maluco aí não. E nem próprio Israel, se fosse escolher, escolheria Davi como rei. Mas Deus, ele não olha segundo a aparência, assim como nós vendo. Ele vê o coração. E ele viu o coração de Davi. E Davi, antes dele ser rei, antes dele ser conhecido como um grande guerreiro, ele já lutava as batalhas no particular. Ele já fazia Mateus 6,6, matando ursos e leões no secreto. Ele já era um guerreiro lá no secreto. Ninguém sabia, ninguém via, mas ele já era. Porque o seu propósito, ele não começa diante das pessoas quando você está sendo visto. O seu propósito, ele começa a ser gerado no secreto, aonde só ele vê, aonde só ele sonda o seu coração. E ele era um homem de honra, que ele teve muitas oportunidades de matar Saul. Cara, Saul se tornou inimigo dele, perseguia ele, tentava matar ele de tudo que é jeito, mas ele era um homem honrado. E ele mesmo falava, Saul foi o escolhido de Deus. E quem sou eu para levantar minha mão contra o escolhido de Deus? Então, assim, ele era um homem de honra. Ele era um homem de relacionamento com Deus. E essa é uma das grandes diferenças dele com Saul. Toda batalha que Davi ia, ele não perguntava para um terceiro, posso ir, não posso ir, fazemos, não fazemos. Ele perguntava para o próprio Deus. Deus, vamos nessa batalha, eu vou vencer, eu não vou vencer. Então ele tinha um relacionamento, ele tinha intimidade com Deus. Porém, esse mesmo homem, com tantas dessas características extraordinárias, a gente fala, uau, que maravilhoso, só que não. Esse mesmo homem foi o cara que adulterou, ele traiu, ele foi assassino e ele escondeu o pecado. E se a gente às vezes bota na balança, olhando para a vida de Saul, a gente fala, cara, mas Saul não fez nem metade disso. Por que Saul não foi o homem segundo o coração de Deus? Porque, na minha opinião, Davi pisou na bola e pisou feio ainda. Ele já era rei, ele tinha intimidade com o Senhor, ele conhecia da palavra, e ele tinha tudo. Ele podia ter tudo. Mas Betseba foi ali a primeira concessão do pecado dele. E isso muitas vezes mostra pra gente que mesmo que a gente tenha um relacionamento firmado com Deus, um relacionamento de intimidade, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitas vezes a gente fala, uau, eu estou de pé, sou forte, pai, estou lá na igreja, estou fazendo jejum, pai, e começa a julgar os outros, e daí de repente você começa a dar pequenas concessões que nem você percebe, e você começa a dar abertura
para pecado entrar, para coisas ruins entrar. E às vezes essas pequenas concessões que a gente fala não são coisas ilícitas. Como eu falei para vocês, Deus estava mostrando no meu coração, não eram coisas, falei assim, meu Deus, eram coisas lícitas no meu dia a dia, mas que estavam roubando o meu coração e o lugar de Deus no meu coração. E cara, Deus ele não quer você 90%, ele não quer 99%, ele quer 100%. Ele quer ser o seu lugar de alívio, ele quer ser seu lugar de conforto, ele não quer só você no seu devocional. Ele não quer só você aqui dentro da igreja, ele quer você por inteiro. Cara, a gente vai passar a eternidade com ele, mano. Eu sempre falo para os adolescentes, você tem noção que você vai passar a eternidade com Jesus? E você não quer tirar 5 minutos com ele? Como que a gente quer falar em passar a eternidade com alguém que a gente mal conversa e mal conhece? Não tem lógica, não tem sentido. E esse mesmo homem, com todas essas deficiências, todas essas coisas erradas que ele fez, eu acho que realmente o que diferenciou Davi de Saul, e por isso que a gente conhece hoje Davi como homem segundo o coração de Deus, foi por essa característica. Não foi porque ele era bom o suficiente, não era porque ele era um grande guerreiro, não era porque ele era talentoso, não é por nada disso. O que realmente tornou o Davi um homem escolhido segundo o coração de Deus foi porque ele se arrependia, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração vulnerável e ele tinha um coração arrependido. Assim, quando Natan chega para ele, lá em 2 Samuel e fala para ele, cara, só para contextualizar, de repente, para quem não sabe o que Davi fez o seguinte, o cara já era rei, era tudo aqui que eu falei para vocês, e ele simplesmente se apaixonou por Betseba, provavelmente ele já estava trocando os olhares ali, porque ninguém decide pecado nada, não é uma coisa assim, oi, acordei hoje, caí na pornografia, oi, acordei hoje, estou dormindo com a minha namorada, oi, estou fazendo... Cara, não é assim. As coisas começam com pequenas concessões. Pequenas brechas que você vai dando, e quando vê, você está lá. Então, provavelmente, para ele chegar a esse nível, ele já estava flertando com a Betseba, já estava olhando ali ela um tempo. E quando ele chega ali, ele está com essa concessão, ao invés de ele chegar e ele confessar, olha, para alguém de perto, eu estou de olho nela, eu não deveria. Ele foi guardando, ele foi alimentando. E a gente vai alimentando o pecado dentro da gente, a gente vai escondendo, porque eu tenho vergonha de ser vulnerável. O que o meu líder vai pensar de mim se eu contar para ele que, de repente, eu tenho desejo, eu sou menina e tenho desejo por outras meninas? Cara, coisa forte. O que vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar para pastor e confessar quem eu sou de verdade? Não posso. Eu tenho uma reputação a zelar. E muitas vezes a gente está preocupado com a nossa reputação e não com o nosso coração. E, cara, Davi ele foi alimentando ele ali, foi alimentando aquilo. Até então, que quando o marido de Betseba era casada, não era uma mulher livre, porque se ela fosse, o rei podia ter todas as mulheres que quisesse naquela época. E ele podia ter todas as outras mulheres, e ele quis exatamente a mulher de outro homem, Urias. E Urias era um dos oficiais do exército dele. E ele esperou Urias ir para a batalha, no certo dia, estava caminhando, tropecei no pecado, porque não é assim, mas muitas vezes é assim que a gente justifica, né? Foi sem querer, estava lá abrindo a internet, de repente, aconteceu. E ele dorme com Betseba. Betseba engravida. E ao invés dele chegar e confessar mais uma vez o erro dele, confessar o pecado dele, ele fala, vou esconder mais um pouco. Nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele esconde, porque até homens como Davi erram. Nós erramos, nós pecamos. E ele, ao invés de contar, de chegar e confessar para Urias, ele simplesmente manda Urias ir para a frente de batalha para que ele fosse morto à frente de batalhas. E aí ele se torna mais uma transgressão, ele assassina um dos oficiais leais e fiéis a ele. E cara, fico pensando, velho, ele tinha tudo, né? Deus mesmo fala para ele, você tem tudo, e eu podia te dar mais além se você me pedisse. Só que quando Natan chega para ele
e mostra o pecado dele, e aí mostra a importância da gente andar pessoas que nos edificam. Pessoas que não só passam a mão na tua cabeça e falam, vai, continua, vai, faz isso mesmo, vai, tá tudo certo. Porque às vezes a gente só se cerca de amigos que só falam o que a gente quer e não falam o que a gente precisa. E Natan não foi esse cara, porque se Natan foi a voz de Deus para ele, chegou e falou assim, Davi, olha o que você fez, cara. E ele mostra para ele ali, coloca à luz o pecado dele. Você transgrediu, você pecou contra o Senhor. E naquele momento, ele tinha a opção de ser igual a Saul. Falar, beleza, Natan, eu sei que eu pequei, agora vai e me honra diante dos meus, porque eu continuo sendo rei de Israel. E ele podia ter falado isso. Ou então, Natan, você não sabe o que você está falando, você está vendo coisa, está enxergando coisa, está falando que é em nome de Deus. Não é verdade. Não. Esse cara, que era rei de Israel, que era um grande guerreiro, esse cara chegou e fala, Natan, eu pequei. Ele chega e confessa o pecado dele para Natan, e ele confessa o pecado dele para Deus. E a gente vê lá em Salmo 51, quem tiver a oportunidade de ler, Salmo 51 inteiro, é ele falando sobre isso, mas eu trouxe só Salmo 51, 3, 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti, eu pequei. E tu me reprovas. De modo que é justo a tua sentença que tem razão em me condenar. Ele chega e fala, Deus, cara, você tem razão, eu pequei. Ele se rasga diante de Deus. Se você lê Salmo 51 inteiro, você vê ele se rasgando, ele dobrando a alma dele, falando, Deus, eu pequei contra ti. Mas nada disso que eu tenho é tão importante quanto a tua presença. Eu preciso da sua presença. Não me deixa nesse momento, me perdoa. Você vê um coração arrebentado, você vê um coração contrito, um coração que fala, pode que as pessoas me exponham. Não tem problema. Eu estou me preocupando com a presença de Deus. Naquele momento, diante de Natan, porque quando os reis iam conversar, não era só uma pessoa que entrava. Provavelmente tinha outros soldados, tinha outras pessoas naquele lugar. E ele não tem medo de se expor. Eu pequei, Natan. Ele confessa o pecado dele. Ele traz a verdade do pecado dele no coração. E lá em Tiago diz, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Só que às vezes a gente opta pela nossa reputação, assim como Saul. E a gente tem uma escolha hoje. Vocês têm uma escolha hoje que não vai definir só a vida de vocês. Porque às vezes a gente pensa que as nossas escolhas do tipo assim, é problema meu. Ela não tem nada a ver com isso. Cara, as suas escolhas é problema de muita gente. Porque as suas escolhas vão definir a próxima geração. Elas vão definir os próximos que virão. E você hoje tem a oportunidade de mudar isso. De ser diferente. Porque de repente você está vindo de um legado de maldição. De repente na sua casa você olha para trás e você não tem bons exemplos. Você não tem pessoas que adoravam o Senhor. Você é o primeiro e Deus está te dando a oportunidade de ser o primeiro a construir algo que a próxima geração vai usufruir. Cara, o que Davi fez... O que Davi conquistou, as próximas gerações usufruíram. E até hoje ele é lembrado, até hoje ele é conhecido, até hoje a gente fala de Davi, porque ele se posicionou. Ele era um homem desconhecido. Pense, era o pastorzinho de ovelhas que ninguém via ele. E Deus escolheu. E ele errou no meio desse processo. Mas ele reconheceu. Ele confessou. Não somente a Deus. Porque às vezes a gente fala assim, beleza, eu já confessei para Deus, cheguei, contei meus pecados, ninguém mais precisa saber. Porque você novamente está preocupado com a sua reputação e não em ser curado. E uma comparação que eu quero usar, que acho que eu gosto muito de usar figuras de linguagem, coisas que a gente consiga ver, é o mofo. Quem é que gosta de ter mofo em casa? Existe algum ser que gosta de mofo? Porque eu não gosto. Um negócio que fede, um negócio que deixa feio, ele estraga as coisas, é um mofo. E o mofo pode representar o pecado na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu já tive bastante problema com mofo no meu apartamento. E pensa num negócio que dá trabalho ao tal do mofo. Mas o mofo, assim como o pecado, ele só prospera, ele só cresce, ele só progride em lugar fechado.
Lugar aberto, se você de repente tem uma casa bem arejada, uma casa onde entra bastante ar, você não vai ter esse problema de mofo. Mas casas normalmente que não pegam tanta luz, em lugares fechados ali, desenvolve o mofo. E o mofo é um negócio assim, que se você não para ele, se você não faz alguma coisa para parar aquele mofo, ele vai tomando conta de tudo. E eu lembro que eu e o Matheus, a gente tinha no apartamento, a gente tinha um quarto que era quarto andar, né? E pegava bastante chuva ali. E, nossa, mofava demais aquele quarto. Só que tinha um lugar ali, que onde ficava o guarda-roupa, que a gente não via. Cara, quando a gente tirou aquele guarda-roupa dali, socorro, Deus, o negócio estava tomado. Estava assim, tudo preto, assim, aquela coisa. Eu falei assim, nossa, a gente estava respirando o ar desse negócio dentro do quarto fechado. E muitas vezes, esse é o nosso coração. Tem mofo se desenvolvendo dentro de você, tem pecado se desenvolvendo porque você resolveu esconder. E às vezes não é uma coisa assim grande, uma coisa tipo, nossa, eu nem vou falar porque é uma coisa pequena, minha líder nem vai me dar atenção, é uma coisa que não merece atenção. Mas aquela coisinha pequena vai crescendo, 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 e tomando conta, e criando raízes, e de repente aquilo que era tão fácil de resolver, se você colocasse a luz e colocasse exposta a luz da palavra, você prefere esconder e ocultar. E isso ele vai criando raízes, isso vai criando lugares no seu coração. E é por isso que a Bíblia fala para a gente pedir para que o Espírito Santo sonda-me e me conhece. Sonda o meu coração, mostra para mim os lugares aonde estão mofando, porque às vezes a gente não percebe. Como eu falei, o nosso coração é enganoso e na correria do dia a dia a gente começa a mascarar algumas boas intenções com coisas que estão desagradando a Deus. Tem um livro que, #fica a dica dele, que é Movidos pela Eternidade. Os adolescentes da minha célula têm escutado falar muito desse livro, porque ele é um livro muito sensacional. E esse livro, tem uma parte dele lá no finalzinho, que ele veio como uma flecha assim, no meu coração. Parece que Deus foi ali certeiro no meu coração. E ele falava assim, o John Bevere, contando do testemunho dele, falando que ele era um cara muito gentil com as pessoas. Ele era um pregador muito gentil e que ele tinha medo de confronto. Ele não confrontava as pessoas. Então, se alguém estava fazendo alguma coisa muito errada, mesmo assim, ele fazia cara de paisagem. Ok, tá legal, beleza, não vou confrontar essa pessoa. E, de repente, Deus começou a confrontar ele e falar assim, realmente, a minha palavra fala que o amor é gentil? Porque você está falando que você é gentil porque você ama as pessoas, mas você realmente ama as pessoas? Porque alguém que ama as pessoas não deixa elas irem ribeira abaixo e está tudo bem, vou continuar sendo gentil. E, de repente, ele começou a perceber no coração dele que o amor das pessoas que ele falava que ele tinha, a gentileza dele, nada mais era do que aceitação. Ele queria ser aceito pelas pessoas. Ele queria ser amado pelas pessoas. E aquilo me foi como uma flecha no meu coração, porque às vezes eu tenho dificuldade de dizer não para algumas coisas, porque eu tenho medo da reação delas. E, cara, Deus começou a falar assim, você não precisa ter medo disso. Você precisa amar as pessoas, não porque elas podem dar algo para você, mas por quem elas são. E eu falei assim, uau, forte. Daí esse cara, o John Bevere, ele falou, beleza, Deus, agora eu não vou mais ser tão gentil, então vou ser reto e vou chegar e falar a verdade, habla mesmo. E ele chegou diante do Senhor e começou a orar a respeito disso e de repente ele se tornou um pregador daqueles duros, sabe? Aqueles que traz profetada, pá. E daí de repente os outros pregadores começaram a falar assim, cara, você está exagerando aí na dose, né? Você está falando assim, está sendo muito duro. E ele começou a falar assim, mas Deus, você não me levou nesse lugar onde eu devia falar somente a verdade, nada mais que a verdade para as pessoas. E de repente, e daí mais uma vez, Deus fala com ele, cara, a sua retidão não é para amar as pessoas como eu amo. A sua retidão é novamente o seu próprio ego falando alto. É novamente para agradar o seu próprio ego e não para amar as pessoas. Uma frase que ele fala, que o Espírito Santo fala para ele, é que um pouco de remédio, um pouco de açúcar no remédio não muda o efeito do remédio. O remédio continua fazendo efeito, continua curando. Então, um pouco de gentileza ao curar as pessoas, ao falar da verdade às pessoas, não faz mal a ninguém. E, cara, isso é um exemplo de verdades que muitas vezes a gente coloca como gentilezas, como boas intenções, assim como Saul,
Mostrava, mas olha, eu estou fazendo sacrifício. Olha, eu estou indo para a igreja. Olha, eu estou na célula. Eu estou fazendo isso. Mas a intenção do seu coração, às vezes, não é essa. A intenção do seu coração é tipo, ai, que saco, ter que assistir mais um culto, ter que ir lá na beleza. Mas estou fazendo, eu estou cumprindo, estou fazendo papel. Cara, Deus, Ele quer seu coração de verdade. E tem momentos que a gente vai chegar no nosso devocional, não sei vocês, mas teve momentos que eu já cheguei no meu devocional e eu falei, Deus, eu não estava nem com vontade de estar aqui. De verdade, que hoje eu não estava afim nem de falar. Mas eu estou aqui. E, cara, com Deus a gente tem que ser sincero. Primeiro porque Ele já conhece teu coração. E é tão bom saber que Deus, Ele nos ama, independente daquilo que a gente faça. Mas Ele não quer que a gente permaneça nesse lugar. Ele nos ama independente do que a gente erre. Mas Ele não quer que a gente permaneça nesse lugar. Só que para a gente sair desse lugar, é necessário que a gente reconheça. É necessário que a gente chegue como Davi fala, Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Tem coisas roubando o seu lugar no meu coração. Eu tenho passado mais tempo nas redes sociais do que na sua presença. E com o pecado a gente tem que ser radical. É como o mofo. Volta lá para o mofo. Não dá para você pegar um mofo e pegar e passar um paninho com água. E aparentemente ele parece que saiu, mas no outro dia ele volta lá e volta com mais força ainda. Então há momentos que a gente precisa cortar aquilo pela raiz, do tipo assim, cara, meu celular está me levando a pecar, então eu vou ficar sem celular. O doce está me levando a tirar Deus do lugar certo, eu vou tirar o doce. Aquela amizade está me afastando de Deus, eu vou cortar aquela amizade. Sabe, ser radical, porque, cara, não tem preço que substitui, que pague a presença de Deus na sua vida. Você não precisa entrar num lugar de aceitação e de reputação, porque você já é amado, você já é filho. E quando a gente entende esse lugar de filho, filho é aquele cara que sabe onde que é o colo da mãe e do pai, independente se ele acertou ou se ele errou. E Davi era esse filho. Por isso que ele chegou e se rasgou diante de Deus, porque ele conhecia o pai que ele tinha. E ele falou assim, pai, eu errei, mas eu me importo muito mais com a sua presença do que ser rei, do que as pessoas vão pensar ao meu respeito. E a gente precisa ser vulnerável, porque às vezes não é bonito mostrar o nosso pior, o nosso bagaço. Mostrar o nosso bagaço para as pessoas é ruim. Mostrar as nossas imperfeições. E a gente, cara, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Mas Deus está vendo o seu coração. Deus, Ele conhece seu coração e Ele quer os corações vulneráveis. A gente está com uma alta expectativa para o retiro. E a minha pergunta é, você está pedindo talvez, colocando muita coisa que você quer nesse retiro, mas o que você está dando? O que você está fazendo? Ou você está esperando e terceirizando? Esperando chegar lá no retiro e a pastora e o pastor fazer milagre por você. Chegar e fazer aquilo que você não está fazendo. Você está esperando o quê? Você está dando algo, você está buscando algo, você quer tudo de Deus, dando 1% para Deus? Cara, Deus, Ele quer 100% e Ele quer derramar 100% do que Ele tem para você. Mas para isso Ele precisa de um coração entregue, de um coração vulnerável. Deus entregou um reinado, entregou um trono. A gente conhece Jesus como descendente, filho de Davi, porque Ele tinha um coração que era quebrantado, um coração que era contrito. E é isso que Ele busca, um coração arrependido. Tem uma parte do livro do Luciano Subirá, que eu acho que é de todo o coração, que ele fala que quando ele começou a ler aquela passagem que fala que quanto mais é perdoado, mais é recebido, mais a gente recebe amor, ele fala assim, ok, Deus, eu nasci num lar cristão e eu tento o tempo todo fazer o que é certo. Então eu não tenho o amor das pessoas porque o cara nasceu com a vida toda errada, toda torta, fazendo um monte de coisa errada. E ele vai ter direito de ter mais o seu amor do que eu? E de repente o Espírito Santo começou a trazer a revelação a ele. Que não era sobre o quanto ele errava, mas o quanto ele reconhecia. Não é o quanto você erra, mas é o quanto você reconhece. Quando você olha para a sua podridão de dentro, quando você olha para o seu mofo de dentro e você é capaz de reconhecer, eu estou pecando, eu sou pecador, eu não sou bom o suficiente, eu preciso dele, só a graça dele. Eu costumo falar que a única coisa boa de bom que tem na minha vida é Jesus. Se tirar Jesus, você só fica com o bagaço, não tem nada. É Ele que é o suco, é Ele que é a semente, Ele que realmente torna a gente doce. E é Ele que a gente precisa. Então eu quero,
Quero orar com vocês nesse momento. E o meu convite para vocês não é só que vocês venham aqui na frente se tem algo para vocês se arrepender. Porque lá em Joel também fala que Deus ele não quer que a gente rasgue as nossas vestes, mas que nós rasguemos o nosso coração. E muitas vezes a gente está aqui ajoelhado, mas o nosso coração está pensando, meu Deus, será que quando terminar aqui vai ter uma vaga lá no retiro para mim? O que será que tem de janta hoje em casa? Sendo que o seu coração deveria estar aqui, sendo entregue a Ele. Então, se você vir aqui na frente para a gente orar, seja de verdade, seja de coração. Deus está te dando uma oportunidade para você rasgar o seu coração. Assim como Ele deu oportunidades para Saul, para que ele mudasse de atitude, mudasse de direção. Arrependimento, gente. Arrependimento não é pedir desculpa. É algo que o Espírito Santo falou comigo esses dias, porque nesse dia que não estava muito legal as coisas, onde eu tinha pisado na bola em algumas coisas na empresa, eu comecei, Deus me desculpa, Deus me desculpa, me desculpa. E eu senti o Espírito Santo, ei, eu não quero desculpas, eu quero arrependimento. Eu quero, se você está indo para cá, você mude de direção para lá. E se você não está conseguindo sozinho entrar nesse lugar, pede para mim que eu te ajudo. Eu te ajudo a entrar nesse lugar de arrependimento. Para de tentar sozinho, com a força do seu braço. E um exemplo que ele me deu que me chocou é que seu marido te traísse todos os dias e ele chegasse e pedisse desculpa para você, seria o suficiente? Eu falei, não. Eu falei assim, pois é, mas é isso que você está fazendo comigo. Você tem pedido desculpa, mas o seu posicionamento está o mesmo. Está na hora de mudar. Pequenas mudanças podem trazer grandes mudanças lá no futuro. E eu tenho certeza que essas pequenas mudanças que Deus está expondo no meu coração vão trazer uma mudança numa geração. Da onde eu vim de um legado, aonde eu não tive pais que me ensinaram a palavra de Deus, no caminho de Deus. Que me ensinaram princípios, valores da família do qual eu sou muito grata, mas talvez verdades que eu conheço hoje não conhecia. E Deus está me dando a oportunidade de que toda uma geração daqui para frente seja diferente. E você tem essa oportunidade hoje de realmente tomar essa decisão. Para de pedir desculpa. Deus não quer suas desculpas. Se nem você aceita elas. Se um amigo todo dia vier e pisar na bola com você, você vai falar, cara, eu tô de saco cheio, vou me afastar desse cara. Só que diferente de Deus, é que Ele não se afasta da gente. Mesmo a gente pisando na bola todo dia com Ele, Ele senta ali e fala, ei, deixa eu te ensinar. Deixa eu te fazer entrar nesse lugar de arrependimento. Eu sou tua força. Não faz do seu jeito, faz do meu. Não é em grandes coisas, são em pequenas coisas. Pequenas concessões. Pequenas coisas, às vezes você está fazendo, sei lá, mexendo no celular, o Espírito Santo chama você para, vamos ler a Bíblia? Vamos fazer alguma coisa juntos? Você fala, é depois. São essas pequenas concessões. E a gente devia ter um coração assim como o Davi e rasgar. Cara, eu posso perder tudo na minha vida. Posso perder tudo, mas eu não posso perder o meu lugar de filha. Porque ser filha fala de quem eu sou. Eu não sou a Jéssica, esposa do Mateus. Eu não sou a Jéssica, líder de célula. Eu não sou a Jéssica, empreendedora. Eu não sou isso. Eu sou a filha de Deus. Porque esse lugar ninguém me tira. E esse lugar ninguém tira de você. Esse lugar de filho. E deixa eu contar, para você ser filho, você não precisa ser bom, você não precisa ser talentoso, você não precisa saber falar, você só precisa entrar no colo do Pai, na presença dEle.